Bom, é isso, tá pegando. Vamos lá. Bom, o Lazinho me pediu para que eu montasse uma ação para que vocês possam utilizar no período de 7 dias e que vocês tenham. O Rafa tá entrando. E que vocês tenham sucesso em ter pelo menos 10 vendas, que vocês fizerem para uma academia de 10 a 12 vendas, e que vocês estivessem no estúdio, pelo menos umas 4 vendas, tá? É uma ação que você possa fazer de forma prática, não necessariamente fácil, né? Mas uma coisa que seja simples de ser feita, com um bom passo a passo, e que vocês possam usar como armas uma forma de vocês terem, né, alguma carta na manga para poder propor e fazer algum tipo de ação. Tudo bem? Então, o objetivo que eu entro nessa reunião é para que vocês entendam a ideia com que eu passei. E realmente não foi fácil pensar sobre isso, tá? Em que sentido? Tudo que eu penso em algum tipo de ação, que eu pesquisei, requer até uma prévia do entendimento, uma situação específica que vocês precisam entender e ir direto na dor. Mas eu vou pegar algumas coisas que eu meio que separei das que mais deram certo e aperfeiçoei para que se torne um padrão que vocês possam utilizar com tranquilidade, seguindo um passo a passo, bem como o Lazio montou lá um cronograma de ações explicado como se fosse o 5W2H, tá? Então, eu vou começar apresentando para vocês, mas eu achei uma coisa muito interessante, porque quando eu estava pesquisando no TikTok, eu pesquisei no YouTube, eu perguntei para alguns trainers, eu tentei relembrar as coisas que já aconteceram, e eu achei muito engraçado que tinha vídeos do pessoal falando, pra você ter ideia, tinha vídeo de gente muito técnica explicando, e tinha gente fazendo até simpatia para atrair cliente, tinha reza para atrair cliente no período da manhã, tinha um monte de coisa, até com mais visualizações que coisas técnicas. Então, é bem difícil propor ações específicas ou modelos de estruturas para captar cliente. Cada um acaba fazendo de um jeito. Até porque eu entendo muito que o mercado também não tem uma boa estratégia para isso. Eles vão fazendo várias coisas e aí, na verdade, vão tirando pedidos, né? Então, achar alguma coisa muito bem estruturada ou criar alguma coisa nova não é fácil. Mas eu espero que vocês gostem do que eu venho apresentar para vocês, tá bom? A minha ideia principal é fazer uma estrutura base para que vocês possam fazer disparos em massa, tá? Para que vocês tenham uma boa estrutura para que vocês atinjam basicamente alunos inativos, alunos, ex-alunos e renovações, tá? Esse disparo em massa ele pode ser feito pelos esses três, tá? Mas eu não recomendo muito para renovações, porque renovação você tem que ter um tratamento diferente, ter uma aproximação. Então vamos falar de alunos inativos e ex-alunos, tá? Matheus, eu conversei com a Cris foi, acho que a pessoa que mais fez disparo em massa, acho que todo mundo pode ter feito, mas ela já fez bastante, e foi com ela que eu tentei conversar e entender. Pra vocês terem uma ideia, ela fez um disparo em massa para uma academia chamada Corpo em Ação, e um dia o cara até pediu para ela parar de fazer, porque chegou cerca de 50, 60 mensagens dessa copy que ela fez, que ela preparou. E o que eu venho mostrar aqui é uma estrutura base para que vocês tenham começo, meio e fim dessa ação. E que ela vai durar 5 dias exatamente para que vocês possam medir se ela deu certo, fazer se ela deu certo, tá bom? Eu vou transmitir aqui e a gente vai acompanhando. Mas eu queria até fazer uma pergunta. Vocês costumam fazer disparo em massa? É um padrão? Como que vocês fazem? Sara, Bianca, Marcos Vinícius, Bruno, vocês já fizeram disparo em massa através do WhatsApp? Eu já, mas não utilizo com muita frequência, não. Legal. Quando você chegou a enviar esses disparos em massa, o que você achou? Foi bom? Foi ruim? Então, eu não tive uma experiência muito efetiva, não. Legal. Você pode contar um pouquinho de como foi a criação? Você... Então, basicamente, a gente construiu para fazer de duas formas. Uma foi um desafio, onde a gente usou para fazer divulgação para chamar para um evento que ia acontecer na academia, para os alunos ativos e também convidando alguns inativos. Uhum. E a segunda foi um disparo também referente a uma promoção que a gente estava fazendo para o aluno que voltasse, né? Então, não foi tão efetivo em nenhuma das duas, não teve tanta aderência. Boa, legal. Eu pensei exatamente em algum desses problemas e a gente vai conversar sobre isso. Primeiro, a aderência, tá? E segundo, a efetividade. Como que eu torno isso um pouco mais efetivo, tá? Eu vou abrir a apresentação, vocês estão vendo aqui? Vamos sim. Sim.
Bom, primeiro, né, claro, sempre definir a meta da ação, né? Então, quantos leads vão ser usados, quantas aulas você deseja agendar e quantas vendas você deve fazer, tá? Isso tudo muito depende que você precisa decidir. Primeiro é saber a quantidade de leads com que você precisa que a academia, o box, o estúdio tem. E você precisa saber quantos agendamentos em média que as pessoas precisam agendar para poder ter venda na sua academia. Isso é uma média que eu não consigo tirar por vocês. Então é sempre muito bom vocês terem a taxa de conversão de agendamento. E aí, através dessa taxa de agendamento, vocês definiriam o tanto de fechamento. Eu tô com a meta aqui de 10, mas a ideia é que vocês saibam que de tantos leads vocês têm que fazer tantos, tá? Essa meta aí é bem definida por vocês mesmo, de acordo com os próprios números da academia, tá? Mas sempre coloque ele dentro da apresentação. Definir o responsável para a ação, né? Eu coloquei aqui equipe de vendas e marketing, coordenação de marketing, assistentes. Assistentes eu digo consultores, seja quem for realizar esse disparo, ele não é um disparo que deve ser feito, por exemplo, por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha a responsabilidade de olhar todos esses disparos, de responder, de coordenar. Então, uma pessoa precisa ficar responsável por isso e você tem que ficar de olho, né, através de uma planilha ou através das respostas que foram feitas para poder acompanhar. Então, é só o mais simples, né? Basicamente é a equipe de marketing que prepara as coisas, copy que você precisa, e aí o time de vendas dispara para poder receber esse lead, tá bom? É só para a gente manter uma base aqui para saber quem que é o responsável por isso, tá? Mas vamos na parte importante, tá? Planejamento dessa ação e o que deve ser feito em toda ação. Primeiro, deve ser definido muito bem o público, tá? A minha ideia para fazer esses disparos é nunca puxar a base inteira, nunca puxar todos os leads inativos, tá? É importante que os clientes inativos ou os clientes que sumiram nesse mês, os clientes que não estão vindo, eu tenho que ter um período de pelo menos 3 meses, tá? De pessoas que visitaram, que fecharam e que não estão vindo, e de ex-alunos, né, que saíram nos últimos tempos. Então, não é todo mundo da base, porque se você tiver todo mundo da base, você acaba perdendo a individualidade da coisa. Assim, você coloca todo mundo, quem tá um ano fora, quem tá 3 meses, quem sumiu no último mês. Então, eu acredito que o pessoal dos 3 últimos meses seja um público que vocês devam separar, tá? Até para vocês poderem criar algum tipo de ação, porque pode estar meio que fresco na memória dele, ele só está talvez esperando uma oportunidade, e você vai criar essa oportunidade para que ele possa fechar. Então, nunca use uma base inteira, sempre tem um período determinado. Se você for trabalhar com a base inteira, aí é um outro tipo de disparo que você pode fazer usando outro método, tá bom? Foi mal. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui que tá entrando. Vou permitir todo mundo aqui. Então, eu não sei, Sara, se quando você separou a base, você acabou pegando todo mundo, você tinha essa separação dos meses, como que foi feito? Sim, então, geralmente eu pego no máximo 200, 250 dos últimos 3 meses, 4 no máximo. Boa, legal. Mas não tem uma separação, tipo, por idade, por classificação, nada disso. É só os últimos, dos últimos meses mesmo. Os mais recentes, eu diria. Boa, fechou. É, foi puxado pelo sistema ou eles tinham uma base própria? Pelo sistema deles. Beleza. Porque normalmente é o sistema que vai dar esse direcionamento para vocês, tá? Agora vem uma parte bem importante, né? Que é criar a lista de contatos, né? Você precisa exportar. Se o sistema te der a possibilidade, seria muito bom você separar as pessoas que são ex-alunos mesmo, tá? E os que não é só os que são ex-alunos, mas as pessoas que não estão indo mais para academia. Eles têm, por exemplo, um plano ativo e não estão indo mais também. Eu acho que é uma oportunidade que pode ser utilizada para pegar essas pessoas, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade de separar, você vai ter uma ação para recuperar aluno que está indo por sei lá quais, não está indo por sei lá quais motivos, e alunos que realmente já cancelaram, né? Então, ex-alunos. Então, se você puder, tiver essa oportunidade de separar, ótimo. Se não, separa, pega aquela base de 3 meses de inativos e ex-alunos e pode mandar bala. Não precisa separar por idade, não tem, esse não é o objetivo, tá? Uma mensagem, tá? Agora, essa é talvez o grande diferencial que vocês precisam ter. A mensagem, ela é sim muito importante, tá? E eu vou mostrar alguns modelos para vocês. Por quê?
É que nem o flyer. O flyer, se ele for um flyer qualquer, ele vai ser amassado e jogado fora. Mas se ele tiver uma chamada diferente, se ele quebrar a expectativa da pessoa, ele vai ser muito mais efetivo na comunicação. Então, a ideia não é você ser completamente louco na mensagem ou absurdo, mas seja diferente e não pareça comercial, tá? Você não pode parecer comercial. O comercial você faz no final, tá? E o que eu gosto de usar, eu comentei bastante, e eu sempre usei esse modelo. Vocês podem aprender outros, mas esse é o principal, que é esse modelo aqui, ó, é o modelo AIDA. Eu vou parar de apresentar só para mim abrir. Acho que eu tenho ele aqui. Um segundo. Esse modelo, ele fala sobre um esqueminha de copy que você deve fazer para poder ter mais efetividade no que você está falando, objetividade. Até porque às vezes a gente tem, por exemplo, se você faz uma mensagem com o objetivo só de falar de promoção, às vezes você acaba se perdendo ou não tendo uma base para montar essa copy. Então eu uso sempre o modelo AIDA que você pode utilizar com tranquilidade. O que significa o modelo AIDA, tá? Eu acho que aqui é um ponto que a gente pode conversar bastante, porque eu acredito que de toda a parte da estratégia, essa é a grande chave do sucesso, tá bom? Não é muita separação do público, mas a mensagem que vai ser enviada, tá bom? O modelo AIDA ele segue um princípio, que é chamar a atenção, descobrir o interesse, criar desejo e aí chamar para fazer uma chamada para ação. Falar que você tem uma promoção e que está válida há tanto tempo, e aí você pode usar algum gatilho. Mas qual que é a ideia? Eu diria que tem dois pontos chaves dentro dessa copy, que é primeiro a atenção e depois a chamada para ação. A atenção é importante vocês entenderem que o primeiro título daquilo, a primeira mensagem tem que ser algo que seja totalmente inesperado, que seja algo diferente, que seja para chamar atenção. Você não precisa ser apelativo, mas às vezes você pode. Como o Lazinho falou ontem do cara que falou que a mulher estava traindo ele, dá uma olhada no que está acontecendo. Eu preciso que as pessoas parem para ler, para tomar consciência. E às vezes eu tô disputando a atenção com muitas outras coisas. Então eu tenho que ser muito, muito diferente. E não é ser vendedor, tá? É ser muito diferente. Se chegar uma mensagem para você falando, acabei de descobrir uma traição e eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Você vai parar para ler porque você quer ler sobre aquilo, não está parecendo nem um pouco comercial. E eu quero que vocês tenham a ideia de que essa primeira chamada, o intuito é esse mesmo. Ele tem que ser, Matheus, mas é desconexo do que eu vou falar depois. Independente da chamada que você quiser, você pode usar qualquer tipo de gancho para linkar tudo. Qualquer tipo de gancho. Se você criar uma boa chamada de atenção, você pode criar o gancho que você quiser. Por exemplo, ele pode falar, né, da questão da mulher que traiu, fui traída ou me traíram, seja homem ou mulher. Você pode usar isso e linkar para academia também. Você pode falar, eu me senti traída e na verdade ele estava indo para uma academia diferente da minha, sei lá, e eu agora estou indo para outra. Você pode linkar as coisas da forma que você quiser, mas tem ideia de que isso não pode ser comercial e a chamada da atenção ela não pode ser genérica, ela tem que ser algo divertido, ela tem que ser algo intrigante, ela tem que ser algo que as pessoas param e falam, peraí, como assim? Tem que ser algo que quebre a expectativa dela. Então, sigam esse modelo, tá? Ele é um doc que eu deixei separado na apresentação, que vocês podem ler com mais calma. Aqui tem algumas dicas gerais de copy. Eu também deixo alguns exemplos, então eu acredito que vai ser bem interessante, tá? Vocês seguirem esse modelo. Não é um modelo super complexo de copy, tá? Mas ele é bem válido para esse tipo de situação, porque eu tô querendo, em uma mensagem, gerar interesse por ele. Eu quero uma resposta daquilo. E para ter uma resposta daquilo, normalmente, normalmente eu preciso chamar a atenção dele primeiro. Eu tenho que ser muito bom em chamar a atenção. O restante do texto é interessante? Mas se você souber chamar a atenção, o restante do texto ele vai ser só um complemento. Se você não conseguir nem chamar a atenção dele, você não vai acabar nem. O resto do texto fica meio que inválido, né? Não tem continuação. Então foque em o que eu posso fazer para chamar a atenção dele. Que primeira frase eu posso fazer para impactar? Pode ser uma brincadeira, pode ser o que for. O importante é chamar a atenção, tá? Bom, e essa questão do modelo AIDA, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, eu acho
bem interessante falar de modelo, de copy, tá? Porque eu era redator de agência e tudo mais, passei boa parte do meu tempo escrevendo. E eu queria saber de vocês, porque vocês também passam boa parte do tempo escrevendo. Vocês fazem scripts, vocês fazem copies, vocês. é, Tudo o processo de vocês envolve imaginar com que uma outra pessoa tá lendo aquilo. E eu preciso convencer a pessoa daquilo, correto? Eu aceitei o pessoal aqui. Bem-vindo, Fê, bem-vindo, Glauber. Eu estou falando um pouco sobre disparo em massa, para como a gente pode fazer isso para ter resultado em menos de uma semana, 5 dias aí, para fazer um disparo bem feito. E eu queria perguntar para vocês, vocês têm algum modelo de script? Vocês têm algum macetezinho que vocês utilizam para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso? Scripts? Ou vocês simplesmente vão no feeling? Olha, eu particularmente, eu não padronizo tanto, eu vou pelo que eu acho que cada academia cabe melhor a abordagem, né? Então, eu vou ali no que eu sinto que é melhor para eles e faço o script na hora. Boa, legal. É muito da situação, né? Você observa a situação e cria de acordo com o que você já É, entende. Legal. É, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eu comecei a fazer copy, escrever, tem uma coisa que me abriu muito a mente, tá? De questão de consciência. Eu queria passar para vocês, pode ser que seja interessante. Quando você está enviando uma mensagem, mensagem, tá? Não é conversa, não é diálogo, é mensagem. Você tem que entender que você não está conversando com uma pessoa que está, por exemplo, te dando atenção. Você está conversando com uma voz que está dentro da pessoa. Sabe você vê sei lá, você vê uma coisa sei lá, você vê uma coisa que chama atenção. Você não reagiu àquilo, você não falou nada, mas sua cabeça está falando com você. Nossa, aquilo é muito ruim. Nossa, aquilo é muito feio. Nossa, aquilo é muito bom. E olha só que interessante. Quando você tá conversando com essa voz da sua cabeça, sua consciência, você naturalmente quer ignorar algumas coisas. Porque normalmente quando você tá em silêncio, ou você tá focado em alguma coisa, ou você tá fazendo alguma coisa que é comum para você. Você tá dirigindo, você tá indo pro trabalho, você não tá conversando com ninguém, você tá em silêncio, às vezes olhando o celular. E para você poder quebrar fazer com que essa voz preste atenção em você, por isso que eu falo, a atenção ela tem que ser primordial, ela tem que quebrar a expectativa. E tipo assim, você tem que fazer com que ela perceba que você é diferente, porque ela tá totalmente no automático. E essa é a grande oportunidade que a gente tem. Se ela tá totalmente no automático, você fala algo absurdo, você quebrou a expectativa dela e você tem a atenção dela. Mesmo que seja para falar uma besteira depois, você tem a atenção dela. Por isso que a internet ela virou o que é hoje. As pessoas vão rolando até ter alguma coisa que chame a atenção dela. Por quê? Porque eu já tô ficando é, calejado de coisas genéricas. Então, pensem sempre que quando você vai criar uma mensagem, você não está falando com uma pessoa normal, você não está conversando, você está falando com o subconsciente dela. E o subconsciente dela não quer te dar atenção nenhuma. Então, até o consciente em si, mas aquele momento é totalmente ignorado com facilidade. Por isso que disparo em massa é bem difícil. Então, o que ajuda muito é você ter um primeiro impacto muito bom, tá bom? Ô, Mas, Matheus, pode falar, Glauber. e muitas vezes na hora de fazer a cópia, eu começo fazendo uma pergunta para instigar a pessoa em cima daquilo que eu vou falar. O que você acha disso? Tipo, sabia que aqui na Academia X você se diverte, economiza e ainda assim emagrece? Uma coisa assim nesse sentido, e depois vai indo para o texto? Boa. Eu tava fazendo um curso esses dias, Glauber, e eu também me surpreendi com uma resposta que eu vi que era um pouco diferente em relação a perguntas e promessas em começos de texto, para chamar a atenção. É, Pergunta em si, ela não é ruim, tá bom? Mas ela virou comum, ela virou comum. Sabe? É tipo assim, você sabia. É interessante quando você tá falando com alguém, certo? Mas quando é uma mensagem, ela tá cada vez mais perdendo a efetividade. Muito porque é muito comum começar com uma pergunta. O fato de ser comum não cola mais, vamos dizer Desculpa, assim. desculpa. O Foi mal, fato Gabriel. dela ser comum não pega mais. Então, não é que não pega mais.
tá? Você pode fazer uma pergunta e mesmo assim ser intrigante com essa pergunta, entende? Eu não posso fazer uma pergunta, por exemplo, você sabia que você se diverte na academia através de não sei o quê? Eu posso utilizar outra forma, por exemplo, você pode, deixa eu pensar alguma coisa rápida aqui, por exemplo, eu não acredito, não, peraí, não acredito não. Eu vou pensar em uma Você não vai ficar fora dessa, nem fazendo. não nessa pegada, mas a gente vai poder fugir um pouco disso, por exemplo, vamos falar sobre alguma coisa de musculação. Vou fazer uma pergunta intrigante. Você sabia que a musculação pode fazer isso? Isso o quê? Isso o quê? Isso pra onde? Isso é intrigante, entende? Eu não tô afirmando nada. Entende? Eu termino sempre com uma curiosidade, com uma coisa que... Entende? Eu tenho que dar... O título tem que dar início a alguma coisa. Ele não pode se sustentar, por exemplo. Eu vou fazer uma promessa. Por exemplo, o pessoal fala muito de marketing de promessa. E ele é totalmente contra isso. Ele fala de premissa. Por quê? Eu posso falar assim, olha, emagreça em 15 dias. Não. Fiz uma promessa, correto? E as pessoas não querem saber disso. Então, pra vocês terem uma ideia, eu participei e ele foi fazer um lançamento, ele falava, toda a copy que ele começava, de todo o texto que ele começava, era de um assunto completamente aleatório. Ele falava de economia, ele falava de dinheiro, ele falava de água, ele falava de luz, ele falava de um monte de coisa. Mas ele não falava do assunto dele, o assunto dele estava no final. Por exemplo, ele estava falando assim, o Brasil vai pegar uma recessão forte nesse tempo. Ele estava usando uma discussão que estava em alta. E aí ele descreveu um texto, tipo assim, o texto tinha três parágrafos e a pessoa eu ia acompanhando aquele texto e no final ele falava do processo que ele estava fazendo. Então, a gente tem que... O que eu quero tentar passar para vocês, seguindo esse modelo, a gente pode falar só sobre copy depois, é que é muito bom a gente fugir do normal. Tentar coisas absurdas mesmo no começo. Fazer coisas que intriguem, sabe? Matheus, como que eu faço isso? Comece a colecionar esses tipos de mensagens. Sempre vai ter alguém tentando chamar a atenção de você. Se você achar alguma coisa que seja legal, que chamou a atenção você em um vídeo, que o cara parou pra você, que fez você parar pra assistir sendo de um tema totalmente aleatório. Sabe aqueles vídeos que o pessoal coloca gente atropelada no começo, que é um cavalo dando coice e do nada aparece a mulher voando? Vocês anotarem esse tipo de coisas que estão chamando a atenção, é uma arma que vocês vão ter na hora de escrever ou fazer um disparo em massa. Porque se funcionou com você, provavelmente funciona com outras pessoas também. Então vocês podem começar a colecionar esses tipos de mensagens, que vai ajudar bastante a vocês se tornarem craques em ser absurdos nas primeiras mensagens. E eu tenho certeza, assim, certeza absoluta, que se vocês acertarem numa primeira chamada, e pode ser simples, tá? A Cris fez uma chamada que colocava assim, oi sumido. Era a primeira linha. Era só um oi sumido. E aí depois vinha a copy. E foi bem. Pareceu que tava gravando aqui. E foi bem, não precisou ser uma copy gigantesca, sabe? Foi uma brincadeira que é comum ali, então... E tava em relação a Dia dos Namorados, e tá, mensagem pra ex, então... Ele, entende? Você tá usando o momento pra poder criar alguma coisa. Então, pra criar script, ou pra essas mensagens de disparo em massa... seria muito bom parar um tempo, que nem a gente tá parando aqui para discutir, e saber qual vai ser a primeira mensagem. Porque se eu não tiver uma boa primeira mensagem, eu vou acabar quebrando todo o restante e minha expectativa que eu tenho para aquela ação. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Rafa. Eu queria contribuir também, sei que é mais voltado aos trainers, mas a partir do momento que eu comecei a fazer as mensagens ali da mentoria, né, eu participei junto com a Milena na criação das copies. E aí eu fui aprendendo muito com ela, né, naquele período. E foi bem interessante ver essa questão de chamar a atenção, né? Tipo assim, ao invés de passar a mensagem diretamente, o que eu aprendi junto com ela e também no desenvolvimento? De tipo, olha essa oportunidade que a gente vem trazendo aqui para você, e aí apontar para aquilo com um emoji, digamos assim. Isso chama a atenção da pessoa. Então, formas de chamar a atenção durante a mensagem, quando você mesmo lê a própria mensagem sua e você consegue se direcionar, assim, é bem interessante. Mas um ponto que eu queria perguntar a partir do momento que eu fiz essas criações, né, eu tive esses insights, achei muito bacana, mas uma coisa que eu vi também é que no WhatsApp, né, as primeiras palavras que você utiliza,
elas geralmente vão ser as que serão vistas pelo cliente, tipo assim, bom dia, tudo bom? Ou e aí, sumido, entendeu? Então, é interessante também chamar a atenção já nesse começo da mensagem ou mais no desenvolvimento dela, essa é a minha dúvida. O foco total é na primeira parte da mensagem, tá? Não vou dizer que o foco total acaba desmerecendo todo o restante, tá? O texto ele tem que ser envolvente, ele pode ser bem escrito. Mas, assim, da forma com que a gente compete hoje por atenção, decidir a primeira mensagem é sempre o ponto de partida para você descrever todo o resto. Então, se você tem um objetivo que é chamar a atenção daquela pessoa, pensa na primeira mensagem. E a partir disso você desenvolve. Pode buscar exemplos de copy, procurar por anúncio, ver quem tem uma melhor chamada. Vai ter alguém que vai estar fazendo alguma coisa interessante para a gente buscar. Então, a Cris entrou. Oi, Cris, tudo bem? Estamos falando sobre disparo em massa, tá? E como isso pode te Oi, ajudar. gente, bom dia, maravilhoso dia. Desculpa a Não, todos pela. fique em paz. E eu falei bem de você, Cris, porque você foi quem mais fez disparo, assim, que eu conversei. E a gente estava falando sobre copy, né? E acho que você tá usando bem o modelo. E você mandou bem também naquela questão do oi sumida. Então, eu queria que você desse um pouquinho da sua experiência em disparo em massa. O que tem acontecido? Eu opto por disparo em massa apenas, preferencialmente com inativos, né? Porque como eu percebo que elas não dão a devida atenção, e eu faço acaba tendo um boom. E aí depois nós vamos trabalhando aquelas pessoas que levantaram a mão de forma mais personalizada. E eu percebi também que algumas coisas o que me chamaria a atenção quando alguém mandar sua mensagem? Algumas frases iniciais, como confirmação de presença, foi confirmado seu pedido, como um oi sumido, você falou, quem é? Então, o que é isso? Alguma coisa para chocar, para chamar atenção. É assim que eu tenho trabalhado ultimamente. Boa, legal, Cris. Então, aí, ó, já temos algum método até a mais, né? Então, alguma confirmação. Ficou até proibido fazer algumas coisas em e-mail por causa disso, tá? Principalmente se o pedido chegou, confirmação, eles estão dando banho em relação a isso. Mas pro WhatsApp não, você pode utilizar como uma chamada de atenção. Obrigado, Cris. Eu já usei também de início, assim, um tom mais humorístico, tipo, não leia essa mensagem. E depois eu colocava... Boa. Dois gatilhos muito fortes. Chamar atenção com coisas absurdas é muito bom. O gatilho da verdade é muito, muito forte também. E o da negação é outro que tá bem de acordo com o da verdade. O da verdade tem um estilo de copy que funcionou muito antigamente e tá voltando um pouco em alta hoje. É uma copy que ela é voltada a ser sincero. Ela surgiu, mano, em 1900 e não sei quanto, com um escritor que ele deu um nome a esse tipo de copy. Vocês entendem? Mas é escrever, né? Escrever. Mas é uma estratégia em ser verdadeiro. Porque estava entrando no momento da publicidade onde tudo era fantasioso, tudo era legal e tudo era bonito. E ele criou um tipo de copy que era... Ele mandou uma mensagem assim, era uma loja de cueca e ele colocou assim... essas não são as melhores cuecas que você vai ter, mas se você não vir até o fim da última semana, a gente provavelmente vai fechar. E era essa copy. Venha e aproveite a promoção. É uma mensagem verdadeira. Ele falou que a cueca não era boa e que se as pessoas não comprarem, ele faria a loja. E ele foi onde ele teve mais venda. Porque ele foi verdadeiro. E isso conectou. Matheus, eu vou falar pra minha academia mandar mensagem. Estamos falindo se você não fechar? Talvez sim, talvez não. Mas não acredito que seja o intuito, né? Porque é uma coisa que, né, tem que ter muita coragem pra falar uma coisa dessa. Mas é um tipo de copy que funcionou. Então, ser verdadeiro também chama a atenção. E o da negação também. O não faça isso é como criança. Eles vão fazer. Não abra, não olhe, não acredito. Matheus, mas o não é negativo. O não, ele na mente da pessoa é que nem, o vermelho vai atrapalhar. Isso são em pequenos casos, tá? Mas se você começar com não olhe isso, não veja isso, não abra esse e-mail, você consegue. E é funcional também. Porque é contra-intuitivo. Tá? Ninguém mandou uma mensagem pra você e fala, não olha a mensagem. Você vai olhar, pô. Ele tá te mandando pra olhar. Pode falar, Cris. Desculpa, aqui meu fone desconectou, não escutei. Pode falar. Quanto ao disparo, eu só quero fazer um alerta que recentemente estava bloqueando muito. Então, quando eu faço disparo agora, dependendo do cliente, é de 30 em 30, de 50 em 50.
Então, não dá mais para colocar o disparo e deixar rolando. Aí você vai limpando, se duplicou, vai dando e aproveita para verificar como as respostas anteriores estavam sendo respondidas. Isso é bem importante. Agora, se for para fazer um disparo, é importante você fazer um disparo em cima, olhando por blocos de mensagens que você manda. Boa, Cris. Eu vou falar exatamente sobre isso agora, tá? A gente falou de copy, mas eu vou falar agora de plataformas de disparo, tá? Eu acho que isso é bem importante. Mas, Matheus, tá falando de disparo, mas eu vou enviar por onde? Para quem? Como? De que jeito? Né? Tem gente que tem um sistema que pode fazer isso, disparar e-mail, tá? Isso é bem legal também, mas o WhatsApp ele continua sendo sinistro em questão de comunicação, principalmente no Brasil, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Vou compartilhar aqui minha apresentação. E eu posso dizer que a gratuita melhor que vocês podem utilizar, a melhor gratuita de disparo é essa Premium Sender. Não sei se todo mundo usa, não sei se se a Cris usa essa, tá? Mas para mim ela é a mais segura gratuita, tá? Gratuita. E ela também tem a paga, tá? Que a paga também é muito boa para vocês utilizarem. Cris, você usa ela? É essa, é outra? Nós usamos essa, né? A maioria dos trainers nós aprendemos por ela. Tinha uma outra que foi bloqueada e nós ficamos na Premium. Exato. O que eu vou... Pode falar, desculpa. Ela é gratuita que só manda mensagem, não manda nem vídeo e nem imagem. É só texto, é só a cópia. Boa. Eu coloquei na apresentação aqui para vocês verem um tutorial dela, tá? Para quem não utiliza ou nunca utilizou. Pode usar a Premium Sender. E eu vou colocar nessa apresentação também uma outra ferramenta, só que ela é paga, tá? Ela é paga e te dá a possibilidade de enviar imagem e vídeo junto, tá? Isso pode melhorar muito a efetividade de vocês. Ela é a mesma coisa que a Premium Sender, tá? Só que ela tem um custo aí de R$99, cerca de R$100 por mês, tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente utilizava ela para fazer os disparos pro... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pro One Day, tá? As pessoas que não compraram o One Day, a gente enviava uma promoção na última semana para essas pessoas e a gente tinha uma boa conversão. É o bot Conversa, tá? Ele tem o mesmo intuito, tá bom? Ele é da mesma forma, só que diferente desse disparador aqui, que eu tô rodando aqui. Diferente desse disparador que vocês estão vendo, do Premium Sender, você pode escolher o intervalo que as mensagens vão chegar. E você pode colocar o intervalo até de 1 minuto. Então, se você deixar rodando por 48 horas, um WhatsApp ele não vai bloquear, tá? Por causa do intervalo de mensagens que não necessariamente entra um robô, tá? Matheus, já teve gente tomando bloco? Sim. Por quê? Porque enviou mais de 5 mil leads, tá? Eles têm uma recomendação que você cria uma automação para cada 250 leads. Você cria uma automação para 250, você pega aquela planilha, você para 250 manda, 250 manda, 250 manda. E aí você pode mandar infinitamente. Não infinitamente, né, mas de pelo menos... Ô, Matheus, sabe o que aconteceu numa academia? Eles mandaram uma mensagem assim, você está mandando mensagens muito repetidas. Isso era um pouquinho mais que 50, tá? Verifique o que está acontecendo e tal. Até o texto, se for igual e não tiver no intervalar, eles estão percebendo até isso agora. Exato. Por isso que, olha só, você falou de um ponto bem importante, e o Premium Sender pode fazer isso. Disparo em massa é bom? Lógico que é bom, mas está cada vez mais gente bloqueando, enviando mensagem, gente que não quer, gente que não... e bloqueia, e denuncia. Então, separem, por exemplo, a Cris falou sobre 50, eu tinha falado de 250. Se vocês não forem usar o bot Conversa ou o prêmio desse Sender, que é a parte paga, separa 20 leads, envia para esses 20. Muda um pouco a copy, para esses 20 dispara. Muda um pouco a copy, para esses 20 dispara. Matheus, quanto tempo isso demora? Matheus, eu tenho 2.000 leads para enviar. Beleza, então já separa sabendo que você vai enviar de 50 em 50, de 20 em 20, quanto tempo isso pode demorar. Porque é melhor você ter 3, 4 dias de disparo, mudando algumas coisas, um ponto de interrogação, um início de frase, do que você perder, por exemplo, o número, do que você ser bloqueado. Então, muito cuidado, tá? Pode mudar o chip, então vocês podem colocar um da academia diferente. É mais fácil trocar de chip do que... Não disparem pelo atual chip como
como eu posso dizer, dos vendedores, né? Então, o consultor de vocês vão... Matheus, vou fazer o primeiro disparo em massa. Quer ficar seguro? Compra um chip, cadastra ele no celular, coloca o Não, logo. Matheus, desculpa, eu vou Pode te falar. interromper e vou te contrariar. Pode falar. Quando aconteceu a primeira vez de bloquear um WhatsApp, eu trabalhei muitos anos na Claro e na NET. Eu entrei em contato com o pessoal da Claro. O que seria bom que nós fizéssemos para retornar? Ele falou, primeiro você tem que esquentar esse chip. Não dá para ser um chip novo, tá? Antes de você fazer disparo, você tem que esquentar. É como se fosse assim, eu cheguei na maratona, já tô lá nos primeiros lugares. Você tem que esquentar ele. Gradativamente, você tem que ir mandando mensagem para esse chip, para a inteligência entender que esse chip, ele trabalha normalmente. Não é um chip que do nada começou a mandar mensagem 1.000 por dia, 2.000 por dia. Então, eu já tentei, já fiz esse teste também, de comprar um 0 só para disparo. E aí bloqueia com muito mais facilidade. Então, o que é importante? Eu quero um pro disparo, eu vou trabalhar ele 1 mês, 2 meses, e aí depois eu começo a fazer só com ele. Mas tem que ir gradativamente esquentando esse chip. Boa, legal, que bom que você me deu esse... Eu perguntei para eles. Veio direto da Claro essa informação. Não, sensacional, perfeito. Então, o processo de esquentar o chip, então, acho que... Matheus, preciso fazer esse disparo na semana que vem. Beleza, você pode utilizar o chip que você está usando agora, sabendo que você não vai poder enviar mais de 250 de uma vez, ou botar 3.000 para rodar de uma vez. Então, vai fazendo aos poucos, faz uma pequena mudança, depois dispara para mais um tanto. Você pode fazer isso sempre tomando alguns cuidados. Que bom, então. E aí, ao mesmo tempo, você já vai esquentando um chip e outro novo, já sabendo que esse vai ser para disparo. E aí, sei lá, para daqui a 1 mês, 2 meses, você vai ter esse outro chip para rodar. Então, acho que é bem interessante a gente falar dessa parte de plataforma e de chip, porque o disparo em massa bloqueia, tá? Mas se você fizer com... Tipo assim, eu não acredito que você vai enviar para 10.000 pessoas, tá? Mas eu acredito que vale tomar esses cuidados aqui que a gente tá falando. Obrigado, Cris. É muito importante conversar com quem faz bastante, porque você vai dando dica e pode me interromper sempre que você tiver um contraponto, tá bom? Então, se vocês quiserem usar a gratuita, a Premium Sender faz isso. Mas se vocês quiserem uma que eu dificilmente vi pessoas reclamando sobre ban, né? Para tirar o número, o bot conversa é muito bom, tá? Eu vou colocar o link, tá? Mas se vocês colocarem bot conversa, vocês vão achar ele é bem legal, tá? A gente teve muito sucesso com ele, nunca teve problema, tá? E pelo que eu conversei com o pessoal também não, tá? Matheus, mas você fazia um disparo para 100 pessoas. Beleza, mas o cara que me indicou, ele faz pelo menos para 2.000. 2.000 e não é, lógico, todo dia, mas ele faz bastante. Então, e ele nunca teve problema. Por isso que acho que ela até ficou um pouquinho mais cara, tá? Mas vocês podem pesquisar sobre ela, é a mesma coisa, tá? Ela só é paga, porque você pode ver com o gestor e tudo mais. Beleza? Mais alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer Manda bala, Matheus. Vamos embora. Bom, execução na parte prática, tá? E aí agora a gente vai, não só da plataforma, a gente tem um tutorial da plataforma e também tem o estilo de copy, tá? Mas o passo a passo, lógico, você vai fazer o disparo em massa, você vai vai fazer o follow-up inicial, tem o registro das respostas e o agendamento da aula. Matheus, qual que é a melhor forma de ter controle disso, tá? Todo tipo de ação que vocês fizerem, se a gente conseguir controlar ela muito bem, a gente vai saber se ela realmente foi efetiva ou não. E por que ela não foi efetiva. Por exemplo, se você criar uma rotina de a cada tantas horas você vai fazer para tantas pessoas uma copy diferente, você botar esse disparo em massa, você já cumpriu essa primeira mensagem, desse cuidado de enviar a mensagem. Matheus, posso utilizar a inteligência para mudar uma primeira mensagem? Pode. Você não precisa ficar reescrevendo ou quebrando a cabeça para poder personalizar uma mensagem que você já tem. Você pode pedir para ela, olha, pega essa mensagem e troque algumas palavras sem tirar o sentido, ou troque a palavra... Entende? Você não vai deixando aquela coisa como tudo igual. Aí você já vai fazer essa parte do primeiro disparo. Follow-up inicial que eu falo é que depois de 24 horas, os clientes que não responderam. Matheus, eu vou saber os clientes que não responderam? Vai. Porque os que responderam vão estar lá em cima, os que não responderam vão estar lá para baixo, tá bom? E aí como que você pode fazer esse follow-up inicial? Dá atenção total às pessoas que responderam. Como que você vai fazer isso? Eu preparei aqui também um
uma planilhazinha para você ter controle. A pessoa vai anotar o nome da pessoa, o número que respondeu, e aí tem todo tipo, como se fosse um CRM. Se a academia tiver um CRM, se não, você pode usar essa planilha, tá? Uma planilha bem simples que a pessoa, o comercial vai ter que controlar. Ah, Matheus, respondeu 200 pessoas, respondeu 50 pessoas. Vai colocar todo mundo que respondeu para poder colocar dentro do follow-up. Ah, Matheus, mas eu já tenho isso. Que ótimo, então você só copia a planilha, mas é preciso ter um follow-up dessa ação específica e precisa ter uma planilha específica dessa ação para que no final você possa saber quantos follow-ups você teve, qual foi o problema e tudo mais. E Matheus, o que eu faço com as pessoas que não responderam? Você tem alguma ação que possa ser feita? Olha, eu tava conversando ontem com o Henrique, que é um cara que trabalhou comigo na agência, e ele trabalhou em agência e ele trabalha com imobiliária. E todo final de mês ele faz um disparo falando do próximo mês, o que vai ter e tudo mais. E ele tem tem uma base até que grande, tá? De pessoas que procuraram a imobiliária dele e tudo mais. A imobiliária do cliente dele, né? E aí eu tava perguntando, pô, você faz todo mês, né? E como que é e tal? Ele tava me explicando. O que ele fazia? Ele fazia o disparo todo mês, tá? E as pessoas que não respondiam, ele mandava uma mensagem curta logo depois. Um oi, tudo bem? Oi, preciso falar com você. Oi, você viu minha última mensagem? Era automática? Não. Ele saía mandando, tá? Por quê? Porque ele já tem as pessoas que responderam, mas ele tem uma infinidade de outras pessoas que não responderam e que, sei lá, só não responderam porque apareceu aquela mensagem que pode ser um spam, sabe? Então ele vai tentar ser o mais natural possível. Isso toma muito tempo? Toma, tá? É aconselhável fazer? Não. Se você teve sucesso, o sucesso está na ação mesmo de entrar em contato com essas pessoas e elas responderem, e dar atenção para as pessoas que responderem. Mas se você perceber que não está tendo muita efetividade, começa a mandar mensagens simplificadas, tá? Textos pequenos, para que as pessoas respondam ou pare de mandar textões, né? Faz um outro disparo ou faz um disparo menor só com um oi. Oi, queria falar com você. Oi, aconteceu um negócio. Alguma coisa para chamar a atenção também. Porque a partir do momento que a pessoa te responde, você sai da aba de spam, tá? Até para e a pergunta sempre tem que ser alguma coisa breve. Oi, você é o fulano de tal? Ah, eu não sei o quê. Por quê? Eu quero que ele responda. Ele respondendo, você sai da área de spam, tá? E ele falou que funcionava até de certo modo porque ele começou a ter mais respostas, né? Mas é um trabalho a longo prazo. Então, Matheus, o que eu posso fazer com esses leads se eu não tive nenhuma chamada assim efetivo? Pega uma parte deles, né? Pode ser o inativo do último mês, que talvez não seja tanto. Os inativos que você tem mais recente. E aí manda uma mensagem personalizada só para você sair e ter uma resposta, tá bom? Isso vai ajudar bastante, tá? E depois do agendamento das aulas, né? Então todo o processo que vocês têm em script para preparar as pessoas que vieram disso no seu disparo. Aí tem todo aquele trabalho comercial que vocês já sabem que é para agendar e fazer o tour com o cliente e tudo mais, tá bom? No 3 eu falo sobre a confirmação dos agendamentos, né? Então, muito importante quando se agendar a gente continuar, não é disparo em massa, é confirmar com essa pessoa. Então, confirma no WhatsApp que ele vai vir. Um dia antes dele vir, você tem que confirmar, olha, você lembra do nosso compromisso amanhã tá horário, tá tudo certo, tá fechado? Porque às vezes a gente agenda e no fluxo de ficar mandando mensagem, a gente não lembra o cara que tem que ter. Mas tem que ter esse processo de lembrar, eu tenho que lembrar ele de que ele tá vindo. E no dia que vocês forem realizar, fazer essa pergunta. Envia 24 horas antes para pessoas agendadas e no dia, pelo menos algumas horas antes, né? Então, ele coloca aqui como um check-in digital, você pode fazer da forma que você quiser, mandando uma mensagem no WhatsApp e confirmando mesmo, relembrando do horário. Então, todo o processo de agendamento, a única parte que eu devo colocar como foco aqui é o lembrete. Às vezes, não sei se vocês já esqueceram disso ou se está todo mundo muito bem treinado, mas boa parte dos agendamentos tem que acontecer e tem que ser relembrado, até para saber se a pessoa realmente está interessada, tá? Porque às vezes você manda um lembrete falando, olha, manda um ok aqui dizendo que tá tudo certo para amanhã e a pessoa não responde. E aí você fica na expectativa, sendo que, mano, se ela já não respondeu no lembrete, provavelmente ela não vai vir. Mas pode ser que venha, tá? Mas pensa que, no pior dos casos, ela realmente não tava nem aí, vai agendar, vai dar um bolo, sei lá, vai acontecer alguma coisa, tá?
Mas no melhor dos casos ela só não respondeu, mas vai vir. Mas pode ser que não, então. Pode ser que você possa usar esse tempo para alguma outra coisa mais importante ou até para agendar outra pessoa. Beleza? E aí tem a parte do fechamento, né? Então, eu criei um script só para fechamento em relação a essas pessoas um pouco mais antigas, tá? Para esses inativos. Ele é um modelo bem grande, tá? É um tipo de script que também segue um roteiro de um estilo de copy. Para quem tiver interessado, vai ser bem legal, tá? Eu já separei ele aqui. Você pode clicar. Então, tem um script de como você pode conversar com ele, até para você treinar a equipe, para ajudar. Então, não é muito diferente do que vocês já fazem, mas tem alguns detalhezinhos que acho que vai ser importante a gente poder compartilhar e tudo mais, tá? Eu deixei todos os docs separados, tá bom? Tá tudo clicável aqui dentro da apresentação, tá? Por quê? Dentro dessa apresentação vocês vão ter todo o cronograma, né, fechamento, o cronograma que você vai fazer no dia 1. Então, dia 1 você vai fazer reunião de alinhamento com a equipe, aí vai exportar os contatos, e às 14 começa a desenvolver a mensagem, no dia 2 você vai enviar, no dia 3 você vai ter o follow-up com os clientes, no dia 9 você vai enviar os lembretes, aí do dia 4 ao dia 5 aí é recorrente, né, enviar lembrete e confirmar, fechar a venda. Enviar lembrete, porque pode ser que você não feche para essa semana, mas pode ser que sim, pode ser que não, depende muito da mensagem que você tem. Então, se o objetivo é fechar naquela semana, bota um prazo, vira até uma copy legal para você finalizar. Olha, pessoal, até essa ação, essa promoção, esse desconto, esse evento, isso que eu estou te apresentando vai durar até tal dia. E eu preciso saber se você está disponível e tudo mais. Então, todo esse processo que você está fazendo pode durar, né, se for 5 dias ou o tempo que você quiser de agendamento, porque pode ser que a pessoa não venha, mas o importante é a venda. Então, se é para fechar nessa semana, você tem um follow-up para fazer nesses 5 dias aí. Eu acredito que no primeiro dia, se você... Matheus, no primeiro dia eu quero já estar respondendo esses disparos. Beleza. Então só segue o cronograma de reunir com a equipe, explicar para a ação, explicar para o time comercial, exportar toda essa lista bonitinha dos 3 últimos meses. Se puder separar, separa. Desenvolver a mensagem, então muito bom sentar com o comercial, sentar com as pessoas, ver se já foi feito um disparo, quem já fez, como foi feita, discutir umas primeiras mensagens, tudo isso definido com a equipe, vamos pôr em ação e aí inicia os disparos, o momento que você quiser iniciar os disparos. Matheus, quais são os melhores horários para fazer disparo? Se a Cris puder falar a opinião dela, eu tenho minha opinião de modo geral, tá? Os melhores momentos para se disparar são os momentos que a gente fala do horário nobre mesmo, só no período da noite, onde a pessoa não está trabalhando, onde ela tem possibilidade de responder mais mensagens. Então, eu levo em consideração o horário nobre das próprias redes sociais, enfim, de tudo. Meio-dia é muito bom para ser disparado, 7 horas, 9 horas, são horários legais. Matheus, pela manhã é válido? Sim, no primeiro horário da manhã, então 9 horas da manhã também pode ser muito bom para vocês dispararem. Então, 9, meio-dia, às 6 e às 9 horas são esses os principais horários de ponto de atenção, picos de audiência, tá? São normalmente esses horários que a gente tem para redes sociais e vocês vão estar utilizando o WhatsApp, então você pode utilizar esses picos de audiência para você ter sucesso, tá bom? Todo o material de apoio eu já deixei separado, né? Então, o software, a lista de contatos você vai precisar ter, as mensagens padrões personalizadas, a planilha de controle já está aqui também, e o material promocional. E se você quiser fazer alguma coisa e for fazer um disparo com um bot conversa, que você pode enviar a imagem, você fique tranquilo, porque eu vou parar de compartilhar, que você pode disparar imagem ou disparar vídeo. Então, Não estava compartilhando, Matheus. Na verdade, Não você tava? estava falando aqui e não estava compartilhando. Sério? Nossa. É. Então, era mais finalização mesmo, mas era mais relacionado. A apresentação Você vai mandar o documento para todo mundo, né? Oi? Você vai mandar o documento Eu para vou, todo mundo. ó, pessoal, vai estar bem carregado hoje de documentos, tá bom? Porque eu tenho as campanhas que eu não enviei ontem. Tem todo esse script e os materiais. Então é uma pasta no Drive que vai estar tudo, tá bom? Tem as ideias que eu coloquei, tem um complemento do Lazinho das ideias de ontem e tem toda essa ação para vocês fazerem e qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem tirar para disparo e tudo mais, até sobre o bot conversa, vai estar tudo lá. Então, tem um material bem longo, eu sei que às vezes pode ser mais coisa para absorver, mas eu envio hoje até o fim do dia, para vocês terem acesso aí. Eu já tá boa a parte finalizada, só falta a parte das campanhas de ontem, e aí eu passo para vocês, tá bom?
mas já tá tudo separado, tá bom? Tá tudo no doc, eu tentei colocar os tutoriais, separei as planilhas, coloquei alguns scripts. É uma base, tá bom? Eu tenho certeza que, mais uma vez, como a Cris já faz muito disparo em massa, ela pode ser uma pessoa para vocês trocarem. Eu tenho certeza que dentro da academia de vocês, talvez scripts não funcionem, vocês possam modificar. É uma base, tá? É uma base para que vocês possam modelar e poderem tornar, talvez, o disparo em massa uma solução de vendas de semana ali para vocês terem chamadas e agendamentos, tá bom? Valeu, Matheus. Muito obrigado. Pessoal, vamos pro link agora lá do check-in, tá bom? Matheus, muito obrigado por enquanto. Tá bom, valeu, Lazinho. Valeu, pessoal. Tenham um ótimo dia. Valeu, Matheus.